Neste domingo e último domingo que nós compartilhamos o último dia da campanha Uma Vida Abençoada, ou 40 dias de vida abençoada, que hoje nós fechamos com 47 dias de vida abençoada, nós precisamos trazer à memória mais uma vez que nós fomos abençoados por Deus em Cristo Jesus, e nós celebramos Ele, terra, céu. Nós dizemos que Ele é a alegria de toda a terra, porque nós tivemos um encontro, nós temos uma experiência com Jesus. E a experiência com Jesus de arrependimento, de consciência da nossa realidade afastada de Deus, do sacrifício de Cristo Jesus para nós, nos aproximou do Pai. E ao nos aproximarmos do Pai, nós buscamos constantemente as verdades que o Pai revela e revelou no Filho, nos apóstolos, nos patriarcas, não necessariamente nessa mesma ordem, na sua palavra e no seu Santo Espírito, que nunca é contrário à sua santa palavra. Mas o mesmo Espírito que inspirou a palavra de Deus é o Espírito que nos conduz a vivermos as verdades contidas na palavra, porque a palavra é a verdade de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus e ponto. Ela não contém a palavra de Deus. E logo o reino das trevas e a nossa própria humanidade, que insiste em querer romper um relacionamento de dependência, de honra com Deus, nosso Pai, ela vai criar situações e circunstâncias de maneira sutil para sempre tirar Deus do primeiro lugar em nossas vidas. Nós falamos sobre os recursos quando isso acontece, como acontece. Conseguimos identificar quando o Mamon ele toma o primeiro lugar de maneira sutil nas nossas vidas, trazendo medo, preocupações, insegurança, idolatria ao dinheiro, colocando a esperança, a fé nos recursos, colocando em nós um falso desejo de que se eu tiver mais, eu serei mais feliz. Se eu tiver mais poder de aquisição em compra, para ter mais conforto, eu vou ter poder. Quem tem dinheiro tem poder. Quem tem poder tem sexo a hora que quer, de maneira imoral ou moral. Tem tudo o que deseja, e ali nós vemos uma dominação em nossa mente. Mas ele age de outras maneiras também. Ele age através de uma Copa do Mundo, aonde atletas nesse momento do Senhor vão estar divulgando Cristo através de seus gestos, através da pronunciação, através de um gol eles vão estar na câmera. Jesus Cristo é o Senhor. Por mais que ele não tenha a perfeição que muitos esperem, para ele declarar que Jesus Cristo é o Senhor dele, mas ele está declarando uma verdade: Jesus Cristo é o Senhor. E eu tenho aprendido uma coisa: não importa de onde vem a verdade, se é verdade eu preciso dar crédito. Eu dou crédito à verdade, eu não dou crédito talvez às pessoas que vivem atitudes diferentes ou indiferentes às verdades de Deus que estão sendo anunciadas e vividas no mundo. Mas se é verdade, eu preciso fazer uma reflexão. Olha, é verdade o que você está dizendo. Então vamos ter esse olhar para começarmos a identificar, irmãos, alguns bloqueadores e alguns ladrões da presença e da primazia de Deus na nossa vida. E por que isso acontece? Porque existe uma outra maneira que tem acontecido muito, e depois do acontecimento, dois acontecimentos recentes, talvez você não esteja acompanhando, os acontecimentos recentes no nosso mundo, que está já no movimento como uma onda para chegar no Brasil, esteve morto um pouquinho, mas agora está sendo ressuscitado, porque esse mecanismo, essa ideologia começa nos campos, nos bares, nas universidades públicas, que são totalmente dominadas por um modelo único, um pensamento único. As nossas universidades públicas, política, para destruir e tirar Deus do trono. E quando eles não conseguem fazer isso de maneira intencional, porque nós colocamos a nossa liberdade religiosa em prática, eles começam a tentar fazer isso em forma de lei. E se você não sabe, 2 países legalizaram durante esse mês o infanticídio e a morte massificada de seres humanos, com a legalização do aborto. Se você não está acompanhando isso, eu gostaria que, ao seu desejo de celebrar durante esses mês e pouco aí a Copa do Mundo, o esporte,
que você não se esquecesse de acompanhar as coisas que são importantes para Deus, para o seu reino e para a humanidade. Isso se faz necessário para que não sejamos alienados, de maneira que nem percebamos de que a realidade do mundo, ela vai além de uma Copa do Mundo, que os problemas que nós estamos enfrentando e que Deus tem trazido juízo para o Brasil, vão além do que estarmos somente reunidos no final de semana, numa celebração de domingo de manhã, num pequeno grupo durante a semana, ou em qualquer outro ministério que eu me sinta bem. O Senhor Jesus nos colocou aqui para identificarmos essas coisas e celebrarmos a mensagem verdadeira, de que a alegria de toda a terra não vai vir através de uma nova norma política, através de uma nova filosofia, através de um novo sistema econômico, através de reformas que nós tanto sonhamos. Não, essas coisas vão providenciar que o reino de justiça de Deus seja muito visível a todas as pessoas, porque Ele deseja isso. Mas que nunca seja substituída, que a verdadeira alegria de toda a terra, das nossas famílias, dos relacionamentos humanos, para que os países entendam e vivam a paz que tanto sonham. A alegria de toda a terra é quando o Senhor for primeiro na vida da humanidade. É quando os princípios e valores de Deus forem vividos acima dos nossos desejos, princípios e valores. Isso não exclui a nossa alegria, pelo contrário, a música diz que o Senhor é a alegria de toda a terra, porque o Senhor, sendo o primeiro, sendo o nosso motivo, sendo a nossa história, sendo o nosso princípio de vida, sendo, entre aspas, o nosso partido político, sendo a nossa ideologia, a justiça governa. A paz, o amor, o relacionamento verdadeiro, até com opiniões contrárias, mas o princípio da coisa mais importante que existe, e aqui eu uso coisa, não de maneira pejorativa, mas como prioridade em nossas vidas, é o nosso Deus e Pai, sempre será. Ele é a alegria de toda a terra. Não é o lugar que eu desejo morar na minha aposentadoria. Não é o projeto de vida a curto prazo que eu estou fazendo agora, nem a médio nem a longo. O Senhor é a alegria de toda a terra. É Ele que traz vida. É Ele que traz justiça de verdade. É Ele que traz a esperança, porque Ele é a esperança que tantos de nós desejamos. E às vezes nos sentimos frustrados por não encontrá-la, buscando em coisas, em outros segmentos, que não vão, porque não podem trazer, por mais que eles tentem. Vão passar a vida toda tentando trazer. Uma das coisas que tem acontecido hoje é o retorno à destruição daquilo que Deus mais amou. Como prioridade da nossa vida, o Senhor é a nossa alegria. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele é a nossa fonte de vida. Ele é o Senhor dos senhores. Para sempre Ele deve ser honrado, amado. Por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele tem o melhor para nós. E é esta segunda afirmativa que o reino das trevas tem tentado destruir por trás com vãs ideologias, filosofias e militâncias que às vezes não percebemos. Eu estou falando da desvalorização da vida. A desvalorização da vida tem sido combatida e vai continuar sendo de maneira massificada nos dias de hoje. Ela vai continuar mais. Pela legalização do aborto, que há pouco tempo foi decidida agora na Argentina, se eu não me engano, por 3 ou 4 votos somente, foi decidido o infanticídio e a morte de bebês, pessoas geradas pela vontade humana, de maneira contrária às vezes a que Deus estabeleceu, e muitas vão continuar sendo mortas pela vontade de Deus, mas pela maneira incorreta em que as pessoas começaram seus relacionamentos, da formação à vida, que lá dentro no ventre, quando formada, cientificamente já foi comprovado, tem toda a composição do DNA para desenvolvimento da sua vida, independentemente da mãe, independentemente do pai. Foi celebrado com festa pelas mulheres. E a ideologia que está por trás é: a mulher ela tem que ter domínio sobre o seu próprio corpo. Eu quero que você me acompanhe nisso. Para que as mulheres não morram mais, nós precisamos matar aqueles que matam as mulheres.
Você consegue entender o que está por trás disso? Você consegue entender por que Deus está permitindo juízo no Brasil e em muitos países? Você está percebendo por que nós precisamos estar alertas e em amor, começarmos a entender o que está por trás dessas ideologias disfarçadas, com dados que são incorretos, não são verídicos. Não existe possibilidade de você levantar dados verídicos de que todas as mulheres que morreram, independentemente das mulheres que morreram, nenhuma deveria morrer, porque foram abortar. A causa disso é culpa dos cristãos que defendem o não ao aborto, e a culpa é gerada agora dos cristãos porque militam em uma coisa complexa que está muito mais relacionada, e eles falam para você não relacionar dessa maneira, com o afastamento dos princípios e valores e do Deus dos princípios e valores, da maneira como colocam em prática a sua vida sexual, com raríssimas e pequenas exceções em casos de violência e estupro. Colocar que a culpa do que está acontecendo no mundo são dos cristãos, é da família tradicional, é de Deus, é da Bíblia. Por isso que muitos estão militando no Congresso, dizendo: nós precisamos acabar com a legalização do cristianismo no Brasil. Por isso que uma ideologia que pessoas acreditam, ainda como cristãos, serem a melhor para elas de esquerda, que valorizam o aborto, a destruição da família tradicional, as verdades de Deus, o culto público e a liberdade religiosa, disfarçadas de preservação da vida das mulheres, em que as mulheres devem ter direito sobre o seu próprio corpo, legalizando em si a morte ou não de uma vida que foi ali ou está ali sendo gerada. Isso é muito sério, irmãos. E por trás disso não está nada mais, nada menos do que a desvalorização daquilo que deve ser colocado em segundo lugar, tendo Deus como mais importante em primeiro lugar, que é a vida. Ali começa a desvalorização da vida. Ali começa a destruição do bem maior, porque eu não posso matar e destruir aquilo que Deus amou mais. Eu não posso matar e destruir aquilo que Deus diz: ame a mim mesmo em primeiro lugar e ao próximo como a si mesmo. Em troca de uma atitude que geralmente, em grande massa, vem acompanhada de uma prática irresponsável da maneira como eu vivo a minha vida e eu desenvolvo uma prática sexual. Olha, isso atingir até as pessoas que ainda não conhecem a Cristo como Senhor e Salvador é admitível, porque a Bíblia diz que elas estão vivendo afastadas de Deus, dos seus princípios, e elas não creem. Agora, dentro da família de Deus, daqueles que se dizem Senhor, e durante a semana eu fiquei pensando nisso, o feminismo levantado dizendo que mulheres morrem em massa. Eu fui levantar dados dos Estados Unidos, o mercado que mais cresce nos Estados Unidos, e uma das pessoas que mais apoiam a legalização do aborto nos Estados Unidos e aqui, é uma das pessoas que tem as maiores clínicas e é uma das mais bilionárias através desse comércio, a abertura de clínicas legalizadas para aborto, porque esse negócio, por trás desse negócio, através do infanticídio, da morte daqueles que Deus amou, dá dinheiro, e eu vejo uma mão agindo por trás. Pessoas que já estão preparadas para abrirem as suas clínicas de maneira legal, porque até então agem de maneira clandestina. E olha que um dos argumentos é: vamos acabar com as clínicas clandestinas para que as mulheres não morram mais. Irmãos, pelo amor de Deus, é me chamar de idiota na minha cara. É chamar-me de idiota, como uma jovem tentou fazer. Ela está começando uma universidade agora, eu já fiz 3. Aquilo que ela ouviu lá, eu ouvi a todo momento, minha mente não foi contaminada por isso. Porque por trás de um domínio, de um governo que deseja o poder, ele se manifesta através do cuidado com as minorias, para implantar o seu governo de poder e acabar de destruir tudo aquilo que Deus mais ama. Por trás existe massificado um desejo financeiro e capitalista para pessoas captarem recursos com isso. O segundo maior motivo, porque as mulheres ricas podem ir para
a uma clínica de aborto, pagar as suas despesas, não morrem. A pobre vai para a clínica clandestina e faz lá o seu aborto. Mata crianças, é isso que é aborto. Matar crianças. Por um lado, existe certa razão. Mas é o mesmo médico que faz lá, não faz lá. Mas a estrutura é diferente, sim. Mas o motivo que está levando aquela mulher a morrer e aquele feto é a não legalização do aborto? Sim ou não, irmãos? Vamos pensar um pouquinho? Quer dizer então que se eu penso que este é o motivo, logo eu vou dar aqui uma solução para acabar com a fome no mundo. Acabou a fome no mundo, irmãos. Quantos querem acabar com a fome no mundo? Levanta a mão. Eu desejo acabar com a fome no mundo. Você deseja? Isso diz que você se importa com as pessoas. E principalmente que você é um mensageiro de Deus. Que você quer implantar o reino de justiça. Uma ótima solução para acabar com a fome no mundo. Quer ver uma coisa? Muitos me acompanharam nas redes sociais e me viram colocar. É só matar o faminto. Está com fome? Executa ela. Quem mais está com fome aí? Não tomou café de manhã? Vamos executar o faminto. É a melhor maneira de você acabar com a fome no mundo. Quantos querem acabar com a violência? Irmãos, levante a mão. Todo tipo de violência. Violência verbal, emocional e física. Problemas acabados, irmãos. Vamos matar todo mundo. Vamos matar todo mundo que pratica violência. Acabamos com a violência no mundo. Você consegue ver incoerência com princípios e valores de Deus e até mesmo nesses movimentos que se levantam em favor da vida? Como é que eu vou ser a favor da vida gerando a morte, irmãos? Se Jesus estivesse com o documento na mão para decidir se ele legalizaria o aborto ou não, o que você acha que ele faria? Eu tenho aqui uma sugestão para você. Eu acho que ele faria a mesma coisa que tentaram fazer quando estavam assinando o aborto do casamento. Os mestres da lei chegaram para Jesus e falaram assim: mestre, essa mulher foi pega em adultério. Como é que a gente acaba com o adultério? Matando o adúltero. Quantos aqui querem acabar com o adultério? Levanta a mão. Eu quero acabar com o adultério. Porque o adultério destrói famílias, geram filhos desacreditados, com problemas e sequelas gravíssimas emocionais. O problema do Brasil é a orfandade, como do mundo todo. Não tem paternidade representativa como a de Deus de verdade e não tem Deus como Pai. O problema do mundo inteiro é a paternidade. Até porque não seria diferente. É o órfão que está divulgando a mentira de que Deus não é Pai, porque ele decidiu não ser filho, ele queria tomar o lugar do Pai, o governo do Pai e o domínio, a influência do Pai, que é Satanás. Não é à toa que ele está disseminando a orfandade, disseminando o problema com autoridade, com regras e normas. Mas eu me lembro de Jesus trazendo a mulher. E lá, quando eles quiseram lá acabar com o problema do adultério, diz: olha, a mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. Olha só, a lei de Moisés. Perceba a sutileza. Olha, a gente precisa acabar com essa imoralidade. Deus, em primeiro lugar, preste atenção, nunca exclui a preservação da vida humana em segundo lugar. Deus é muito coerente em amor, ele nunca ia ser contrário aos seus princípios e valores. Vamos matá-lo. O que o Senhor diz? Jesus diz: bom, eu acho que vocês devem começar refletindo por um porém. No princípio não era assim. Você consegue fazer associação com o aborto? Vamos apedrejar essa mulher que foi pega em adultério. Bom, a lei de Levítico diz que o homem deveria ser trazido junto. E aí os movimentos feministas dizem que a Bíblia ela é machista. Quando nós olhamos para Jesus, para a palavra de Deus, nós vemos Jesus colocando a mulher no nível de igualdade, e lá em Gênesis como Deus colocou. Deus criou homem e mulher e os criou à sua imagem e semelhança. Deus nunca desvalorizou ou colocou a mulher em segundo plano. Ele colocou a mulher como a auxiliadora, aquela que completa. Um homem incompleto aqui vivendo a sua existência completo em essência em Deus, mas vivendo a sua existência incompleto por vontade do próprio Pai, que cria a mulher para ser auxiliadora, parceira, ajudadora do governo, na administração, na criatividade e em tudo neste mundo ao qual estamos vivendo. É essa mulher que está sendo levada lá para ser apedrejada, o homem não. E de repente eles começam a questionar Jesus.
Olha, a lei de Moisés diz que devemos apedrejar. E o Senhor, o que é que diz? Jesus está lá com o papel e a caneta para legalizar o divórcio ou legalizar o aborto. Ele diz assim: antes de nós assinarmos esse documento, nós precisamos fazer uma reflexão. Precisamos entender que não era assim desde o princípio. Não foi esse projeto que Deus criou. Aí Jesus vai para o princípio. Não estão se lembrando que no princípio criou Deus, homem e mulher. E Deus os uniu, dizendo que agora os dois se tornam uma só carne. Aí eles dizem assim: mas Moisés mandou dar carta de divórcio para as nossas mulheres. O que é que o Senhor diz? Jesus falou assim: não, vocês estão deturpando. Vocês estão dizendo que a felicidade de vocês, ela é acima do compromisso que você assumiu com esta mulher. Só que não é assim. Isso é um ego inflamado de si mesmo. Casamento é coletividade. O que Deus falou para vocês foi o seguinte: primeiro, que Moisés não ordenou ninguém a se divorciar. Ele deu carta de concessão, e conceder é diferente de mandar. E eu vou dizer para vocês por que ele permitiu concessão, que vocês dessem carta de divórcio para suas mulheres, senão vocês as matariam. As matariam depois de as usarem para terem outras, como vocês estão querendo fazer com essa mulher agora apedrejando. Porque talvez muitos de vocês aqui devem ter tido um pouquinho de prazer com ela. E aí, a melhor maneira de acabar até com o crime, com a imoralidade que o outro sabe sobre mim, é destruindo o outro. Isso aqui são palavras minhas, não sei se está lá, tá? Mas por conhecer um pouquinho a humanidade, eu vejo isso. Aí Jesus chega lá e fala assim: Moisés não ordenou, Moisés concedeu. E ele concedeu por causa da dureza dos vossos corações. Moisés concedeu por causa da dureza dos vossos corações. Ali Jesus estava dizendo aonde vem o mal da humanidade. Não é falta de clínica legal de aborto. É por causa da dureza do coração do homem, que tem um plano de poder afastado de Deus. E qualquer plano político, religioso, social, com as melhores das intenções, alienado em relação a Deus e aos seus princípios, vai trazer calamidade pública e destruição do bem maior que Deus amou e pediu para que nós valorizássemos acima dele: a raça humana. Será que dá para você entender agora? Será que dá para você entender que questões divinas não se resolvem com soluções básicas e humanas? O que Jesus estava querendo dizer naquele momento é: por causa da dureza do coração de vocês está acontecendo o que está acontecendo no mundo. Por causa da dureza do coração de vocês é que está se disseminando o divórcio e a destruição familiar, e mulheres estão sendo apedrejadas a todo momento. Mas graças ao Pai que vocês trouxeram essa mulher para mim, essa mulher não vai ser mais vítima da atrocidade do plano de governo de vocês não, porque vocês não vão matar aquilo que eu mais valorizo, a vida. O diabo, ele tem tanta raiva, gente, pelo amor que Deus sente pela gente, que ele começa agora a querer matar no ventre. Porque ele deseja destruir aquilo que Deus mais amou e ama. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso. O grande ódio de Satanás é essa verdade que eu vou dizer para você agora: que você e eu e a humanidade, como essência, somos o melhor de Deus. Vou afirmar para você de novo: o que o diabo tenta fazer a todo momento, através de partidos políticos, através de ideologias, usando artes, música, conceitos quadrados. Eu sou chamado de preconceituoso, foi o que eu fui chamado ontem, porque eu adverti uma jovem que eu amo demais em relação a isso. Aí eu coloquei assim: já entendi, já estou acostumado a lidar com isso. Fui chamado de preconceituoso, só faltou ser de fascista e de julgador, porque eu trouxe as verdades à memória, quem ela era e qual era a missão dela e propósito na existência dela aqui na terra, uma vez que ela é cristã e discípula do Senhor Jesus. Preservação da vida e ponto. Preservação da vida e ponto.
A palavra de Deus fala um pouquinho sobre aquilo que o diabo deseja destruir. Você e eu, que em essência somos o melhor de Deus. A nossa existência tem feito com que, através de influências, nós acreditemos ao contrário. Que Deus não se importa com a gente e que nós não somos importantes para Deus. Até muitas pessoas que talvez estejam aqui de manhã têm um alto conceito destrutivo de si mesmo. Seja exacerbado, grande demais ou reducionista demais. Mas o que a Bíblia fala é que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Filho. Que Ele reivindica a adoração a Ele, que é amor em primeiro lugar a Ele, mas em segundo lugar Ele diz: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Preserve o seu próximo como eu preservo você. Cuide do seu próximo como eu cuido de você. Ensine ao seu próximo como eu ensino a você. Perdoe o seu próximo como eu perdoo você. Pastoreie o seu próximo como eu pastoreio você. Dedique a sua vida em serviço ao seu próximo como eu sirvo você. Isso começa no ventre, porque lá Deus começa a trazer a vida desse humano. E eu falo para você do que eu estou compartilhando nessa manhã, como alguém que foi alvo de aproximadamente uns 5 ou 6 tentativas de aborto. Papai não queria ter filhos. Mamãe teve o primeiro sem falar com ele, meu irmão Marcos, muitos conhecem. Mamãe desesperada pelo abandono do meu pai neste momento, quando ela tinha um desejo de ser mãe. E aí chega aqui, importante casais conversarem bastante, por isso curso de noivos, discipulado antes, quais são os seus sonhos e seus projetos para o futuro. Eu quero ter filho, eu não quero, eu quero ter 2, eu quero ter 1, deixa a vida me levar, a vida leva eu, para inconsequente. Algumas coisas nós precisamos planejar, a outra nós desenvolvemos, e o melhor da vida está no percurso, sim, com responsabilidade. E aí mamãe engravida a segunda vez. Dessa vez ela não queria engravidar, foi um acidente. Sabe, aqueles acidentes que naquela época tinham desculpa de acontecer. Porque mamãe hoje tem 66 anos, 67 anos de idade. Naquela época poderia acontecer. Hoje, acidente se chama irresponsabilidade. Porque muitas pessoas, agora vai você ditar a norma moral sobre a vida das pessoas. Muitas pessoas estão tendo práticas de intimidade com pessoas que não conhecem da maneira que não deveriam, fora dos princípios e valores de Deus. E isso irrita qualquer pessoa que não ama a Deus, que odeia seus princípios e valores. Então vamos analisar de verdade qual foi a causa, para depois nós ditarmos a solução. Porque nem toda causa vai ter uma solução igual. E aí mamãe engravida, papai fica sabendo, mamãe começa, naquela época, os famosos chás, passava mal e ia para a emergência. Muitos já ouviram aqui essa história. Até que ela foi pela 4ª vez, porque meu pai brigando com ela, ele deu um chute na barriga dela. Ela estava com aproximadamente 8 meses, por isso que eu sou meio lelé da cuca desse jeito. Os neurônios devem ter dado embaralhado. Eu deveria ter ficado do lado direito, deveria ir para o lado esquerdo, que estava em cima, deveria ter vindo para baixo. Eu sei que alguma coisa, que alguma corrente elétrica está fora do lugar. E a mamãe passa na emergência, e chegando na emergência, o médico faz uma declaração profética para a mamãe. Você de novo aqui? Porque ela caía sempre no mesmo médico. Princípio do aborto, alguns tentados, outros provocados pela insensibilidade e violência do meu pai. E se converteu, partiu para a glória, graças a Deus, arrependido em nome de Jesus. Em breve nós nos encontraremos. Disse assim, deixa eu falar uma coisa para você. Esse menino tem alguma coisa com o cara lá de cima, porque da próxima você morre e ele sai vivo dessa barriga. E eu sou militante, com certeza, do reino dos céus, em favor da vida para sempre. Até pessoas que foram violentadas já me procuraram. Eu falei, posso te dar uma sugestão porque você me procurou? Deixe nascer, na maternidade mesmo, nem veja, doe. Porque aquilo que é inferno para um, é céu para muitas pessoas. Nós temos irmãos aqui que adotaram crianças, estão recebendo amor, carinho e a palavra de Deus, por mães que sofreram várias violências, foram abandonadas por seus parceiros.
Algumas foram vítimas mesmo da violência e agressividade de homens irresponsáveis que não assumem a paternidade, mas decidiram levar a gravidez até o final e doar aquela vida. E eu tenho certeza que elas estão vivendo muito melhor, sabendo que ela não foi uma assassina, e de que ela gerou a possibilidade dessa criança ter uma vida melhor, até nos braços de uma outra pessoa que fez dessa criança muito mais especial, porque não nasceu do ventre, mas foi escolhida a dedo. Eu quero essa criança para mim mesmo, ela não saiu de dentro de mim. Eu a escolhi, eu a adotei. Ela é muito mais amada, porque entre tantas outras que eu poderia escolher, eu escolhi ela. Doido. Porque o que essas pessoas não falam são as consequências geradas pós-aborto, que eu trato em consultório e dentro ali também do gabinete pastoral. Depressão, culpa, síndrome do pânico, que não conseguem se curar pela vida toda porque não tem coragem de confessar e tratar, logo vivem com esse fantasma. Primeira turma do Celebrando a Restauração há 9 anos atrás aqui nessa igreja comigo, me deparo com um grupo de mulheres que nem era planejado para ser o Celebrando, era uma reunião para orarmos e darmos as orientações para o Celebrando a Restauração. Começaram a chorar e a confessar: eu fiz um aborto na minha vida, vivia culpada até este momento, agora estou sendo liberta em nome de Jesus. Estou sendo curada, pastor, há perdão para mim? Será que eu tenho? Tem, Jesus perdoa, comece de novo. Arrependa-se dos seus pensamentos, arrependa-se do que você cometeu na ignorância, arrependa-se, e começaram a ter vida depois desse momento que foi confessado esse pecado a Jesus. Você está entendendo como o diabo ele se disfarça para destruir aquilo que Deus mais ama? Porque o diabo queria receber todo o amor que nós recebemos de Deus, mas ao invés dele ser acariciado e valorizar o amor que Deus tinha concedido a ele, sabe o que ele fez? Ele quis se rebelar, colocando-se como criatura acima do Criador. Logo, as minhas leis, o que eu acho, o que eu penso, domínio sobre mim mesmo, vai imperar sobre esse Deus que criou o mundo e não sabe de nada. É isso que quer dizer entre linhas, quando nós colocamos Deus, seus princípios e valores em segundo plano e tentamos sempre nos colocar em primeiro plano. E com isso, o diabo continua fazendo isso, destruindo aquilo que Deus mais ama. Mas em nome de Jesus, eu oro para que o Espírito Santo liberte as mentes de homens e mulheres, comecem a ver as coisas que não são perceptíveis somente aos olhos nus e humanos, e através de uma mídia que, dependendo do que ela apoia, ela manipula as informações. Porque o problema não são as informações. O problema não é você assistir um repórter em um canal específico. O problema não é a verdade em si. Às vezes o problema é como a verdade ela é comunicada. É como a notícia chega até nós. É como a notícia chega aos nossos ouvidos através de música, através de grupos que dizem: ah, eu vou proteger você, em troca disso você me patrocina, eu me torno deputado, e você banca o meu sindicato, e eu vou viver uma vida de caviar e você na miserabilidade. Porque até hoje nós tivemos governos de direita, de esquerda, de centro, de baixo, e nenhum deles fez nada do que prometeram a vida toda. Teve um que ficou no poder 16 anos, e a miserabilidade aumentou hoje, porque o que era manipulável naquela época eram os dados. E hoje nós estamos pagando a conta da miserabilidade que foi colocada como princípio somente para nos alienar. E depois não nos destruir, que é o que está acontecendo hoje. Mas o que Deus fala sobre aquilo que Ele mais valoriza? Você e eu somos o melhor de Deus, mas o melhor de Deus para Deus. Nós somos o melhor de Deus para Deus. A palavra de Deus em Jeremias, no capítulo 31, vai falar um pouquinho sobre isso. O diabo quer destruir aquilo que Deus mais ama e valoriza, a vida, e agora ele começa no ventre. Você já imaginou se minha mãe conseguisse me abortar, de verdade? Muitos aqui estariam dando glória a Deus, brincadeira. Mas eu acredito sim, eu não sou melhor do que ninguém. Mas muitos estariam trazendo a reflexão: meu Deus,
Foi através de Deus, de uma ministração desse pastor, que a minha vida mudou. Foi através do exemplo dele, da Giovana, das crianças, que eu comecei a ver a vida de uma outra maneira. Você entende por que o diabo quer começar a destruir lá no ventre? Porque os profetas estão nascendo. E eles não estão nascendo, e as profetisas de Deus, os pastores e as pastoras, com o coração cheio de raiva e rancor, tentando matar os opositores, não. Eles estão trazendo o céu para a terra. Eles estão nascendo de gente que não desejava, de gente que foi violentada, de gente que teve a sua moral em descrédito. Ele está no menino lá, que a mãe acha que está nascendo na favela e não vai dar para nada. Deus adora essas histórias. Ele não adora a miserabilidade que as pessoas estão vivendo por causa de péssimas administrações, de pessoas que foram colocadas lá para trazer justiça e se corromperam trazendo benefícios próprios. Estão nascendo. Está nascendo uma nova geração de gente que ama a Deus, que ama o próximo, que não abre mão dos princípios do Senhor, que não estão sendo o que a história deles estão ditando. Eles estão se tornando aquilo que o Espírito Santo de Deus está soprando suave nos seus ouvidos. Eles estão se tornando a voz de Deus, que clama em meio ao deserto e semeia a palavra dele, trazendo vida no meio do deserto. E o diabo não ia se contentar com isso. Ele vai dizer que é discurso, como eu ouvi ontem. Caso de legalização de aborto não é religioso, não é moral, é caso de saúde pública. Gente, é me chamar de idiota na minha cara. Olha, a universidade que você passou, já estou na terceira. Eu conheço de trás para frente, de frente para trás. Eu reconheço os erros que a igreja cometeu durante a história toda. Eu luto e ensino aqueles que eu sirvo nesse lugar para não cometer os mesmos erros, para reconhecer os erros do passado, mas dizer que Deus está levantando uma geração inteira, uma igreja do mundo inteiro, que não é aquela mesma igreja corrompida como no passado, que se envolveu com o Estado, trazendo imoralidade e destruição para aquilo que Deus mais valoriza, que é a vida humana. E ele acredita tanto, que ele continua investindo, convidando ao perdão até hoje. Todas as pessoas são convidadas ao perdão e a nascer de novo. Essa é a mensagem de amor do Evangelho. Não se acaba com o mal no mundo, acabando com o malvado e com o perverso. Como não se acaba com a fome, acabando com o faminto. Deus tem outro método. Você é abençoado, por isso Deus te chama para ser uma bênção. Capítulo 31, Deus falando ao profeta Jeremias. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da morte, achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo, eu o amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Eu edificarei mais uma vez, ó Virgem Israel. Você será reconstruída mais uma vez. Você se enfeitará com guizos e sairá dançando com os que se alegram. De novo, você plantará videiras, Israel, nas colinas de Samaria, videiras antes profanadas pelos lavradores que as tinham plantado. Porque vai chegando o dia em que os sentinelas gritarão nas colinas de Efraim, venham e subamos a Sião, a presença do Senhor, do nosso Deus. Assim diz o Senhor, cantem de alegria por causa de Jacó, gritem, exaltando a principal das nações, proclamem e deem louvores, dizendo, o Senhor salvou o seu povo, o remanescente de Israel. Veja, eu os trarei da terra do norte, e os reunirei dos confins da terra. Entre eles estarão os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e em trabalho de parto. Uma grande multidão voltarão com choro, mas eu os conduzirei em meio a consolações. Eu os conduzirei a correntes de água por um caminho plano, onde não tropeçarão mais, porque sou pai para Israel e Efraim é o meu filho mais velho. Ouçam a palavra do Senhor, ó nações, e proclamem nas ilhas distantes, aquele que dispersou Israel o reunirá, e como pastor vigiará o seu rebanho.
O Senhor resgatou Jacó e o libertou das mãos do que é mais forte do que ele. Eles virão e cantarão de alegria nos altos de Sião. Ficarão radiantes de alegria pelos muitos bens dados pelo Senhor. O cereal, o vinho novo, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas serão como um jardim bem regado, e não mais se entristecerão. Então as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Transformarei o lamento deles em alegria e júbilo, e lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Satisfarei os sacerdotes com fartura, e o meu povo será saciado pela minha bondade, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: ouve-se uma voz em Ramá, lamentações e amargo choro. É Raquel que chora por seus filhos, e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem. Assim diz o Senhor: contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo, por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Ouvi claramente Efraim lamentando-se. Tu me disciplinastes como um bezerro indomado, e fui disciplinado. Traze-me de volta, e voltarei, porque tu és o Senhor, o meu Deus. De fato, depois de desviar-me, eu me arrependi. Depois que entendi, bati no meu peito. Estou envergonhado e humilhado, porque trago sobre mim a desgraça da minha juventude. Não é Efraim, o meu filho querido, agora diz o Senhor, contrário ao lamento de Efraim, o seu julgamento sobre si mesmo. Não é Efraim, o meu filho querido, o filho em que tenho prazer. Cada vez que eu falo sobre Efraim, mais intensamente me lembro dele. Por isso, com ansiedade, o tenho em meu coração. Tenho por ele grande compaixão, declara o Senhor. Coloque marcos e ponha sinais nas estradas. Preste atenção no caminho que você trilhou. Volte, ó Virgem Israel, volte para as suas cidades. Até quando você vagará, ó filha rebelde? O Senhor criou algo novo nessa terra. Uma mulher abraça um guerreiro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: quando eu os trouxer de volta do cativeiro, o povo de Judá e de suas cidades dirá novamente: o Senhor a abençoe, ó morada justa, ó monte sagrado. O povo viverá em Judá e em todas as suas cidades, tanto os lavradores como os que conduzem os rebanhos. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Então acordei e olhei em redor. Meu sono tinha sido agradável. Virão dias, diz o Senhor, em que semearei na comunidade de Israel e na comunidade de Judá, homens e animais. Assim como os vigiei para arrancar e despedaçar, para derrubar, destruir e trazer a desgraça, também os vigiarei para edificar, plantar, declara o Senhor. Naqueles dias não se dirá mais: os pais comeram as uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Deu para você entender o que está acontecendo no mundo? O amor que Deus sente pela humanidade é tão grande que as promessas e a palavra de Deus se tornam às vezes obscuras por causa de escolhas que pessoas fizeram de, ao invés de acreditar em Deus e na sua palavra, acreditam em vãs filosofias criadas em sistemas políticos por homens na terra. Quem nos ama de verdade é o Senhor. A palavra de Deus em Lucas 12:15: você é o melhor de Deus e de Deus para Deus. Porque Deus nos ama de verdade, nós precisamos entender o valor da humanidade. Lucas 12:15, Deus, na pessoa de Jesus, começa a colocar tudo em ordem novamente. Olha o caos sendo eliminado da terra. Em seguida, lhes advertiu Jesus: tende cuidado ou cautela, e guardai-vos de toda e qualquer avareza,
Porquanto a vida de quem? De um ser humano, de uma pessoa, não se constitui pelo acúmulo de bens que possa conseguir. Então lhes disse o Senhor Jesus: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens ou dos bens que possui. Ao ler esse texto, talvez a primeira coisa que você seja induzido a identificar é que fala sobre finanças. Não. Esse texto está falando de Mamon, e está falando dos valores invertidos, do sistema de governo que Deus tinha implantado, baseado em amor e em prioridades, de que Ele deve ser amado acima de todas as coisas e o próximo deve ser amado como a si mesmo. No primeiro momento você pode ser induzido a achar que o centro desse versículo são bens, ou acúmulo de bens. Não, é a desvalorização do humano em prol daquilo que o humano pode usufruir ou consumir. É isso que Jesus está alertando. É que a sociedade estava colocando em último lugar aquilo ou aqueles que Jesus falou para ser em segundo lugar. Primeiro Ele e segundo a vida humana. Neste momento Jesus está trazendo novamente a ordem ao caos, aonde pessoas são desvalorizadas pelos seus desejos de consumo e a vida humana é banalizada e destruída em todos os segmentos, religiosos a políticos. Jesus vem eliminar o caos através da palavra que constrói todas as coisas e elimina o caos da face da terra. Cuidado, fiquem sobre aviso contra todo tipo de ganância. A vida de um ser humano não consiste na quantidade de seus bens. Então a pergunta a ser feita é: se a vida de um ser humano não consiste na capacidade que ele tem de consumir e possuir bens, se não são essas coisas que dão valor à vida humana, no que consiste então o valor de uma vida humana? Consiste no amor de Deus por ela. Consiste no sacrifício vicário de Jesus. Consiste em Deus dando o seu melhor pela minha vida e pela sua vida. Verdades que o diabo quer destruir agora no ventre. Por uma troca de um desejo não realizado, por uma prática violenta, opressora, maldosa ou irresponsável, eu desvalorizo a vida, tentando trazer uma solução imediatista, contrária à solução que Deus estabeleceu. A vida de uma pessoa realmente não pode ser conceituada pelo lugar que ela mora, pela casa que ela tem, pelo carro que ela possui, pela sua cor de pele, pelo país que ela mora, pela sua condição socioeconômica, porque nenhuma dessas coisas é capaz de desvincular o amor e o valor que Deus trata com cada pessoa. Mas quem tem destruído e tentado destruir o valor que uma pessoa tem são os próprios seres humanos, que por trás de uma desculpa, de um projeto de poder justo e social para muitos, estão destruindo e cada vez mais abrindo a sequela e o hiato da desigualdade social e consequentemente, claro, espiritual, porque todos nós somos espirituais. Não existe secularismo na vida daquele que entregou a vida a Jesus. Não existe essa aqui é a minha vida espiritual e essa aqui é a minha vida secular. Não existe isso. Jesus está dizendo ali: nenhum ser humano pode ser valorizado ou desvalorizado por aquilo que possui. Ele tem que ser valorizado porque eu amo, eu tenho um projeto de vida para a humanidade. É isso que valoriza e caracteriza a valorização de um ser humano. Entenda, atitudes reprováveis existem. Deus não exclui pessoas e abandona pessoas. Deus exclui e reprova atitudes de pessoas que tentam destruir pessoas por trás de discursos benevolentes, através de seus projetos de poder. Existem atitudes que Deus reprova, sim. Entenda uma coisa: você é o melhor de Deus para Deus. Então você precisa entender, primeiro, entenda que a vida é muito mais do que você possui. Entenda que a vida é muito mais do que você possui. É isso que Jesus estava dizendo lá em Lucas 12:15, diz até hoje. Um homem, uma mulher, um ser humano, uma criança, um bebê sendo gerado, não pode ser qualificado quantitativamente.
Não pode, porque o amor que eu tenho por ele é um amor que nem o autor sagrado conseguiu expressar em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e ao não encontrar palavras para expressar o que significava esse amor, que deu o seu próprio Filho Jesus para a redenção de toda a vida humana e até da natureza, como diz Romanos 8, que a natureza aguarda e será restaurada quando os filhos de Deus se manifestarem, eu e você, em valor da vida, em preservação da vida, até o meio ambiente, ele vai voltar a florescer, porque são vidas que Deus também amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra no ventre, não morra fora do ventre, não morra aqui para sempre, mas tenha vida, e vida em abundância, como Jesus completa em João 10:10. Entenda que a vida é muito mais do que possuir. 1 Timóteo 6, de 17 a 19, diz assim: ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes e não ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Leia 18, por favor. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. A nossa esperança está em Deus. E da onde vêm as orientações para uma vida sábia? Para eu entender que eu sou o melhor de Deus e para Deus. Salmo 27, versículo 4. Olha o que diz o Salmo 27, versículo 4. O prazer que esse homem tinha e a sabedoria para entender a ordem das coisas no mundo. Salmo 27, versículo 4. Entendendo isso, nós vamos entender todo o prosseguimento. Está aí o texto, filho, é o segundo versículo. Diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e o que? Você já viu por que a luta das pessoas se fixarem numa igreja séria de Deus e permanecerem vindo nas suas reuniões? Por que as pessoas querem acabar com a legalização das igrejas funcionando no mundo? Porque lá duas coisas celestiais acontecem. Primeiro, você contempla o quê? A bondade do Senhor. Acontecem os testemunhos da revelação do que Deus é, do que Ele está fazendo no mundo. Nenhuma outra instituição faz o que a igreja de Jesus Cristo faz na terra. Trazer esperança e a verdade para você sobre quem é Deus de verdade. Qual é o plano de Deus para a humanidade? Por isso uma luta constante contra a família, contra a vida, a favor do aborto, contra a igreja. A igreja é uma desgraça, é verdade. Para o inferno a igreja é uma desgraça. Porque toda vez que eu entro na casa do Senhor, eu contemplo a casa do Senhor, eu contemplo a presença do Senhor, eu tenho contato com a palavra do Senhor, o Espírito Santo ele age em mim através de mim, eu contemplo a bondade de um Deus que está sendo anunciado como perverso, maldoso, que abandonou a humanidade. É uma ameaça realmente para esses grupos. Por isso que Jesus foi colocado na cruz. Por isso que existe perseguição no mundo afora dos nossos missionários. Porque aqui dentro, em outros lugares, reunidos como igreja, porque a igreja não é essa estrutura física, os nossos olhos são abertos para contemplar a bondade de Deus. A bondade de Deus. A segunda verdade é que lá no Santo Templo, nós que buscamos a bondade de Deus, o Deus da bondade, ela é revelada. O que Ele faz? Ele nos dá orientações para a vida. Está lá, ó. Qual é o meu prazer? Senhor, todos os dias da minha vida eu quero habitar na sua casa. Para quê? Para contemplar a bondade do Senhor e buscar suas orientações, ou a sua orientação no seu templo. É daqui que parte a orientação do Senhor para as nossas vidas. Você não precisa de igreja, você não precisa de Deus. Hoje você pode ir para o quarto em secreto e ficar sozinho. A Bíblia não fala sobre isso. Mas é a melhor maneira de você matar o seu inimigo é isolando ele. Isola ele do grupo, isola ele das pessoas, isola ele do reino de Deus, isola ele ou ela da comunhão com os irmãos, isola ele ou ela do quarto em secreto somente para ver o que acontece.
Jesus nunca falou que nós deveríamos substituir o encontro coletivo como igreja pelo quarto secreto. Ele falou que nós precisamos nos reunir em coletividade e precisamos ter um tempo de solitude e intimidade com Ele no quarto secreto. Nós nos tornamos realmente uma ameaça para algumas pessoas, mas nós nos tornamos também, porque não somos a esperança do mundo, mas temos a esperança do mundo, que é Jesus Cristo, para dar direção ao mundo e revelar as verdades sobre Deus. Que não é o ódio, não é a injustiça, não é a maldade, não são as soluções humanas para acabar com a vida das pessoas, para resolver os problemas, mas é contemplar a bondade do Senhor, quem Ele é, e ouvir suas orientações para a vida. Por isso chegamos à conclusão que a vida é muito mais do que possuir, porque recebemos as orientações de Deus e colocamos as coisas nos devidos lugares. Salmo 39, de 4 a 6, também fala sobre isso, o terceiro versículo que nós vamos compartilhar hoje. Olha o que diz: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. 5 ou 6, leia, por favor. Os meus dias o cumprimento triunfal, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra, em vão se agita, amontoando riqueza sem saber quem ficará com ela. Esse salmo fala da ganância da troca, do prazer de se viver e se relacionar eternamente com Deus, para viver somente a valorização desta limitação nessa vida com seus bens e recursos. É a troca do atemporal pelo temporal, do eterno pelo limitado. Não abra mão dos valores e princípios do Senhor. Entenda que a sua vida e a vida do seu próximo é muito mais importante do que os bens de consumo, sejam eles físicos ou emocionais ou satisfação de prazer. Pessoas que estão cometendo atrocidades por causa da estética. Minha barriga vai crescer. Não. Irmãos, isso é um absurdo. Não viva dessa maneira, você não foi criado para isso. Segunda coisa importante, você é o melhor de Deus e para Deus. Por isso, nosso Pai te desejou, ou nosso Pai nos desejou. Quando você entende essas verdades, tudo muda na sua vida. Ele nos deseja todos os dias. Salmo 139, versículos de 13 a 16. Ele nos gerou intencionalmente, irmãos. Nada passou encoberto pelo Senhor. O desejo dos meus pais de me terem ou não terem não foi estabelecido por eles, foi estabelecido por Deus. Tu criaste, diz Davi, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste aonde? No ventre de minha mãe. 14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Você pode até não ser desejado pelos seus pais, como eu não fui no início, mas você foi muito desejado por Deus. Você pode ter certeza disso. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Versículo 15, leia. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Glória a Deus. Você não é um acidente, meu irmão. Você nunca foi um acidente. A maldade, a perversidade daquele que quer destruir o teu amor por Deus e teu amor próprio por você, porque destruindo o amor que você sente por você mesmo, você não vai conseguir amar ninguém. E ele vai estar destruindo a capacidade de você amar o próximo. É a pior mentira que existe, mas a principal estratégia de Satanás. Às vezes ele conta com algumas pessoas para fazer isso, até os próprios pais nervosos. É o pai ou a mãe que no momento nervoso diz: você só faz M, você é isso, você é aquilo, seu idiota, e não sei o que, sabe? Às vezes ele usa pessoas para fazerem isso, mas o convite hoje é para a gente se arrepender, para a gente entender que os melhores planos vêm de Deus, que Ele é nosso Pai. Nós não estamos aqui por acidente, nós somos o melhor.
para Deus e por causa de Deus. É por Deus e por causa de Deus. Isso significa, minha origem, Ele me ama, e a minha missão, viver para Ele, para que outras pessoas também entendam essa verdade. Ele nos gerou de maneira intencional, então eu não preciso mais duvidar. Nosso Pai nos desejou, essa é a verdade da vida. Terceiro, Ele não só nos desejou, mas Ele se importa e cuida de cada um de nós. Hebreus 13, versículos 4 a 6. O casamento deve ser honrado por todos. Percebe a sutileza da destruição de um novo formato fora dos princípios estabelecidos por Deus? Porque afeta lá a desvalorização do relacionamento comprometido com Deus, vai gerar desvalorização com esse negócio que está sendo gerado aí na barriga. Tira Deus do mundo, tira Deus da ciência, tira Deus das decisões. Foi o que fizeram na Idade Média, por causa dos exageros e da corrupção de algumas igrejas, principalmente a igreja predominante. Mas houve um rompimento, houve uma reforma, houve um grupo que protestou, houve um grupo que segue aqui como remanescente de Israel em muitos lugares do mundo. Esse povo se chama o povo de Jesus, lá do Nazareno, do Cristo ressurreto. Esse povo não quer mais esse tipo de corrupção no seu meio. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Versículo 5. Conservem-se livres, conservem-se livres do amor ao dinheiro que desvaloriza as pessoas, entende? E contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Versículo 6. Podemos, pois, dizer com confiança, vamos ler todos juntos? O Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? A verdade está no meu coração e na minha mente. Nada. Eles podem acabar até com o meu corpo, mas eles não podem destruir os ideais divinos que estão em mim, a presença do Senhor e a vida eterna que Ele conquistou. Ele tirou da mão da morte. Eu não temo mais os homens que podem tirar a vida. Sabe por quê? Porque o meu Senhor já resgatou a minha vida da mão da morte. Glória a Deus. Eu sou eterno. Eles podem me ameaçar tentando tirar a minha vida, mas eles não vão conseguir tirar a minha vida. Se até o cara que acabou com um país através da corrupção falou que se ele morrer os ideais dele vão continuar, imagine de Jesus Cristo, que amou de verdade esse mundo e nunca trouxe nenhum malefício para a terra. O Senhor reina e continuará reinando, amém, irmãos? Que Ele reine sobre as nossas vidas. Mateus 10, 30. Deus, Ele se importa, Ele também cuida da gente, Ele não nos abandonou. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, diz o Senhor Jesus. Até o cabelo da sua cabeça está contado, e o meu também, diz o Senhor Jesus. Gênesis 1, 28. Olha o que diz o Senhor para nós. Deus, após criar o homem e a mulher, Deus os abençoou e lhes disse no plural, não disse só para o homem: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem ali, subjuguem está no sentido de cuidado, de proteção, de responsabilidade, preservação ambiental. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Vocês são mais importantes do que os animais, mas hoje os animais estão sendo mais importantes do que os homens. Tem movimento de proteção a tudo, ao papagaio, à arara azul, ao mico-leão dourado. E cadê a entidade preservadora da família? Aonde está? Está aqui. Cadê a sociedade protetora da família? Cadê os ideais que realmente eram? Está aí. Está calado? Está protestando em amor? Está sendo sal da terra e luz do mundo? Está se posicionando sem medo de julgamento e ser politicamente correto, de ser abandonado na universidade no cantinho? Está com medo? Os primeiros dias eu fiquei isolado lá no cantinho da universidade. Teve uma menina que falou assim: você é pastor? Eu falei: não, eu sou Alex. Como profissão estou buscando aqui a ciência, como vocação sou pastor.
isolado. Não passaram-se 6 meses, as cadeiras começaram a ficar ao derredor, os assuntos sendo puxados, os compartilhamentos sobre a crise existencial e a vida, e no final festa. A apresentação da minha monografia foi a que mais encheu, quando eu defendi as mulheres que elas não são frígidas não, que os homens precisam tratá-las com muito respeito e carinho, e às vezes o desejo sexual dela não existe, porque a mulher não está preocupada só com sexo, do jeito que os homens pensam. Elas estão preocupadas com proteção, com carinho, com respeito, com valorização e com amor. Lotada, tinha gente do lado de fora para estar lá presente. No final, a coordenadora me chama e fala assim, ó, por favor, vai fazer o seu mestrado e volte, porque nós precisamos de um professor como você aqui na universidade. É glória a Deus mesmo. Você percebe por que você é uma ameaça? Você percebe por que às vezes as pessoas vão para a universidade e se isolam lá com medo da vergonha, do abandono? Deus não vai te abandonar não, meu filho. Deus não vai te abandonar não. Você está indo para a universidade, está sendo oprimida, com a cabeça dando vira-volta, pela desvalorização do que Deus é, do que Ele está apresentando para você. Cuidado. Cuidado com isso, você está sendo resgatada por reino das trevas e da morte. E vai matar muitas pessoas com isso, através de um discurso de paz e de preservação da vida. Ele se importa e cuida de você. E quarto e último, entenda que você é o melhor de Deus e para Deus. Por quê? Porque temos muito valor para Ele e não temos preço nenhum. Temos muito valor para Ele, não temos preço nenhum. Sabe o que significa isso? Significa que não há preço em relação ao amor que Deus tem para a gente. Satanás tentou fazer isso com ele. Virou para Jesus e falou assim: você vai morrer por esses aí? Você já viu, e eu também estou contemplando o que eles vão fazer com você. Eles vão debochar de você. Eles vão cuspir na tua cara. Eles vão te chamar de mim mesmo, vão te chamar de Beelzebu. Eles vão te abandonar no momento em que você mais precisar. Eles não vão, quando descobrirem que o teu projeto de governo não é um projeto para assumir o trono físico dessa terra, eles vão te abandonar e você vai ver. E realmente aconteceu tudo o que Satanás tinha dito. Só não aconteceu uma coisa: Jesus não se importava com isso, porque ele estava convicto de quem ele era em Deus e de qual era a missão dele nesse mundo. Ele não se corrompeu, não ficou com medo. Ele teve sim tristeza pelo abandono, pela traição. Ele era um ser humano como eu e você. Ele foi abandonado física, espiritualmente e emocionalmente por aqueles que falaram que iam morrer por ele. A mesma cena se repete nas universidades, nos centros de reunião da escola. Mas Deus tem levantado uma geração de profetas e profetisas que pegam o violão e cantam nas escolas. Que enquanto as pessoas estão tirando onda, zoando, como diz a juventude, da sua fé, eles se tornam cada vez mais convictos de quem eles são em Deus e que eles devem viver aqui em Jesus Cristo. Essa geração está surgindo e o diabo está desesperado, porque é uma geração que não tem vergonha de Jesus, é uma geração que ama Jesus, e é uma geração que ama Jesus e ama o próximo. E como eles não podem julgar mais, porque o debate eles não suportam, quando começa o debater das ideias que eles querem inseminar na nossa mente, goela abaixo, ela é combatida em amor, você é chamado de preconceituoso por não aceitar a ideia que eles querem implantar em você. Aí sabe o que a gente faz? Igual Jesus. Preconceituoso está sendo você, que acaba com seus discursos. E a melhor maneira de acabar com o discurso é denominando logo o outro culpado. Porque não existe argumento sustentável para quem diz que direitos humanos são para todos, que não preservam a vida no seu berço. Não seja contra os direitos humanos, porque uma pessoa inteligente sabe de verdade o que é direitos humanos. É a preservação da vida, irmãos. Dos direitos à vida. Um preso foi preso, ele não pode ser fuzilado. Ele tem que ser preso, julgado, condenado e ficar preso. Nós precisamos mudar as leis para os crimes mais graves. É isso que significa direitos humanos. Então para de ficar, desculpa a expressão, no final da mensagem, igual um bobo, falando que não existe direitos humanos e que é para a gente acabar com os direitos humanos. Não é isso não. O que você está confundindo
É a lei frágil que bota o cara na rua no dia de Natal que tem que ser mudada. Você não tem que combater os direitos humanos. Você tem que combater o Supremo Tribunal Federal e votar direito agora nas próximas eleições. Você já viu lá as pessoas que você tem o desejo de votar, quais são os ideais que ela defende? Vai lá no partido político e clica lá quais são os ideais. Por favor, irmãos. O povo tem sido destruído porque não vai pesquisar. O povo tem sido destruído porque não sabe votar. O povo tem sido destruído porque coloca e corrompe e vende o seu voto por ideais que são contrários a Deus, aos seus princípios e valores. Temos muito valor para Ele, nenhum preço. Quando alguém perguntar assim, você não tem preço para Deus? Você diz assim, não, tenho valor. Eu tenho valor, porque o diabo tentou me comprar, oferecendo pão, oferecendo poder, oferecendo governo, oferecendo que ele estivesse adorando, oferecendo dúvida, tu és verdadeiramente o Filho de Deus, lança-te daqui que ele dará ordem aos seus anjos, para que você não caia lá, use o seu poder em benefício próprio. Jesus não, nem só de pão viverá o homem, não tentarás o Senhor vosso Deus, e também está escrito, não adorarás a nenhum outro ser que não seja o nosso único e soberano Deus, só a Ele adorarás e só a Ele prestarás culto. Então não tem preço, tem valor. O diabo tentou comprar com pães, com o governo do mundo, com as cidades, não teve preço, teve valor. Deus nosso Pai deu tudo por nós. 1 João 4,9. 1 João 4,9, a palavra de Deus nos diz, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Aleluia. Aleluia. Lucas 12, 6 a 7. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Isso é muito sério. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem o quê? Mais do que muitos pardais. O diabo não gosta que a gente saiba dessa verdade. Gálatas 2:20. O apóstolo Paulo relembra isso para encerrarmos. Ele diz, olha só, eu já fui crucificado com Cristo. Os meus ideais são os ideais de Cristo. A minha vida vai ser a vida de Cristo. A minha militância é a militância de Cristo. Toda vez que eu tiver dúvida na minha existência, eu fui crucificado com Cristo, Cristo vai ser a minha referência. Para a família, para casamento, para a sociedade, para me relacionar com os recursos, como eu vou administrar meus bens, como eu vou conviver com o meu algoz, com aquele que me odeia, como eu devo me relacionar com as lideranças desse mundo, com os princípios e valores, com as filosofias e ideologias. É isso que significa fui crucificado com Cristo. Olha para cá, a adoração só está se preparando, olha para cá. Fui crucificado com Cristo. Aí ele diz agora, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele não só amou, ele demonstrou amor. Ele pagou o preço. Entenda isso. Sabe por que você é abençoado? Porque você é o melhor. Sabe por que você é abençoada? Porque você é a melhor. E isso incomoda muita gente. Mas lembre-se que você é o melhor e a melhor de Deus para Deus. Não é para se achar melhor do que os outros. Não é para ser o dono da verdade. Quem é o dono da verdade é Jesus Cristo. E isso incomoda muita gente. E eu não sei quais eram as ideologias que norteavam a sua mente até esse momento. Eu não sei nem do seu passado. O Espírito Santo de Deus sabe. Para você que no tempo da ignorância cometeu atitudes contra a vida, o Senhor lhe perdoa. Seus pecados estão perdoados e apagados se você se arrependeu. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora nós começamos uma nova vida, uma nova militância, uma nova história. A história de preservação e valorização da vida. As coisas nunca serão mais importantes do que as pessoas. As coisas nunca serão mais importantes do que o nosso Deus e Pai. Ele deve ser amado acima de todas as coisas. Nós precisamos nos amar e precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. O que estava em caos, Deus, através da sua palavra em Jesus, começa a colocar em ordem.
sim à vida, sim à justiça, sim ao amor, sim às pessoas. O que é que ele diz não? Não à maldade, não às atitudes reprováveis de dominadores e poderes que trazem a mentira, projetos pessoais de governo, que denigrem a saúde e a educação, que destroem as pessoas que ele mais ama. Isso não, sempre não. O Evangelho se baseia nisso. Mas o Evangelho se baseia em muito mais. De que esse mundo ele vai passar. Estamos aqui para servir. Servir ao Senhor. Aliviar a dor do próximo. O nosso maior papel aqui não é desejar o céu. Viver os domingos na igreja, não. É a militância para que o céu venha à terra. Amém. Os princípios, os valores de Deus sejam compartilhados através da minha vida com todas as pessoas que Ele colocar sobre o meu relacionamento e sobre a minha influência. Amém, queridos?